Olá, olá! Você já reparou que a maioria das ações cotidianas são desempenhadas de maneira muito automática nas nossas vidas? Como se alimentar, por exemplo. Ninguém pensa antes de mastigar, nós simplesmente fizemos acontecer, certo? Fazemos acontecer. É que o cérebro humano é tão perfeito que algumas ações são automatizadas e de forma que possamos nos concentrar em situações que exigem soluções mais complexas, caso contrário, ficaríamos exaustos mentalmente. Então, eu sou a Alessandra Hag e eu vou falar para vocês aqui hoje sobre gatilhos mentais, porque o mesmo acontece com as decisões de compra. Existem sinais memorizados em nosso subconsciente que nos fazem optar por um produto ao invés de outro. Sim, existe toda uma memória e são sinais chamados de gatilhos mentais. Então, eu vou estar trazendo hoje aqui para vocês que para persuadir o seu público, você precisa saber quais são esses gatilhos e como utilizá-los. E em sua estratégia, de forma mais marqueteira possível, enfim, de uma forma mais persuasiva possível. Eu estudei bastante sobre gatilhos mentais e entendi que 23 gatilhos mentais aumentam as possibilidades de engajamento, de vendas, transformando visitantes das nossas redes sociais em clientes. Em apenas, sabe com quê? Conteúdo. Sim, eu, Alessandra, vou apresentar para vocês 23 gatilhos mentais. Não todos hoje. Hoje eu vou trazer somente 5. E você vai nos acompanhando conforme os vídeos que a gente vai trazendo. Então, o primeiro, razão. Mesmo que a maioria das nossas decisões sejam baseadas na emoção, estamos sempre, gente, em busca de razões para justificar o que estamos fazendo e queremos saber o potencial de ganho daquela ação. Não é verdade? Enfim, a gente quer a prova, é a razão por que eu estou fazendo aquilo. Eu preciso entender. Por isso, sempre que a gente estiver divulgando um determinado produto, a gente precisa deixar claro para o usuário, o cliente, o motivo por que ele tem que comprar o teu produto e o benefício que ele terá com a compra que ele fizer de você. Ao fazer isso, é como se você estivesse conduzindo essa pessoa do ponto A ao ponto, que é a situação indesejada, ao ponto B, que é a solução do seu problema. Então, param e percebam o quanto isso é importante, né? E isso a gente pode fazer. Por exemplo, está cansado de perder informações importantes ao longo do dia? Melhora a sua capacidade de concentração com o nosso curso de meditação, por exemplo, online. Enfim, o que eu estou dando para ele aqui nesse gatilho mental, aonde ele vai apresentar um problema, que é perder informações ao longo do dia, e a solução, que é o curso de meditação online. E o benefício, o que é? Melhorar a sua concentração. Olha isso, gente. Vamos começar a prestar atenção e a entender essas questões de gatilhos mentais. 2. Autoridade. Anota aí. As pessoas tendem a valorizar mais a opinião de alguém que consideram superior. Seja por uma questão de hierarquia, seja por uma questão de ser famoso ou porque reconhecem que aquela pessoa sabe mais sobre aquele determinado assunto. Se a gente for parar para pensar, um exemplo básico que comprova essa teoria da autoridade é que se você está buscando um curso livre de propaganda, você prefere assistir uma aula de quem? Do bambambam que está por aí fazendo acontecer ou com o teu vizinho que recém está formado na faculdade? Quem que você vai escolher? Quem que você vai buscar as informações?
Então, se você quer atrair mais clientes, você precisa se posicionar como uma autoridade em seu nicho de mercado. Pare e preste atenção nisso. Eu estou estudando há mais de um ano, frente às ferramentas online que estão aí, a gente precisa mudar. Para isso, é preciso deixar as estratégias de venda de lado, gente. Em um primeiro momento, a gente só tem que focar em ações que podem gerar valor para a tua audiência, que é conteúdo. Conteúdo. Assim como eu estou fazendo aqui para você agora. Vamos lá, alimente um blog, atualize o seu conteúdo com qualidade, tenha perfis movimentados nas suas redes sociais, ofereça diversos materiais gratuitamente, faça com que ele se envolva com você de alguma forma. E é dessa forma, você não vai só mostrar o que sabe sobre o assunto, o que estudou, mas também vai criar um relacionamento de confiança com seus potenciais clientes, provando para eles que se você não está só interessado em apenas fazer aquela venda para ele, mas que você está interessado sim em ajudá-lo. Com esse relacionamento, o que acontece? você terá mais tempo para educar o seu público sobre o seu produto e, eventualmente, propor a ele a compra, a venda do seu produto, ok? Ou seja, construir uma autoridade é uma estratégia que demanda tempo e atenção, mas quando feita de maneira correta, pode trazer retornos significativos para o seu negócio a longo prazo. Médio, se você for mais rápido com relação aos seus conteúdos, né? Muito bem. A gente também precisa pensar que existem formas de utilizar o gatilho mental da autoridade, que é, por exemplo, chamar especialistas para fazer uma entrevista com você, um cliente seu que comprou o seu produto, que utilizou do seu produto, se beneficiou. E nesse caso, a gente tem que se certificar se esses influenciadores são conhecidos pelo público que tu precisa atingir. O que ele vai trazer vai ser importante para aquele público que tu queres atingir. Por exemplo, conheça o método que fez a artista da Globo secar a barriga. Enfim, emagrecer. Essas técnicas de cozinha italiana, por exemplo, com o maior chefe italiano do Brasil. Ele está no Brasil e nós vamos ensinar a comida italiana. Isso é o valor que se dá, a audiência que se dá para esse tipo de gatilho. Vamos lá. Terceiro gatilho, escassez. O gatilho da escassez consiste, gente, em criar valor a partir da limitação de um item, como é o caso do ouro, por exemplo. Pense no ouro, que é um dos metais mais valiosos deste mercado, certo? Isso acontece porque o nosso inconsciente ele costuma associar que quanto mais difícil é conseguir um determinado produto, um determinado objeto, mais valioso ele se torna. Mas cuidado, por quê? Porque se você utilizar muitas vezes, né? Alguém, por exemplo, que está considerando fazer a compra, não se sentir seguro em fazê-lo, quando essa pessoa perceber a escassez, é provável que ela se sinta mais motivada para comprar. Com certeza, pois ela acredita que não terá mais outra oportunidade, certo? Porém, tem que cuidar. Alguns sites, por exemplo, a Amazon, a Booking, utilizam esse gatilho direto com e com frequência, né, com essa estratégia. E repare que quando você tenta fazer uma compra nessas duas plataformas, por exemplo, consegue ver o número de unidades restantes. Em alguns casos, quantas vendas já foram feitas, inclusive. E a quantidade de pessoas que estão lá navegando nesta página naquele momento. É muito interessante a questão do gatilho da escassez. Mas é o que eu estava falando.
O exemplo de gatilho mental de escassez, ele é um tipo de informação que contribui para que o visitante tenha, gente, necessidade de concluir o quê? A compra. Porque daí ele vai entender que, eu vou comprar logo porque não tem mais. Mas para funcionar isso, é preciso estabelecer uma real escassez, uma escassez real, gente. Se o seu público perceber que você utiliza esse recurso com frequência, ele perde a efetividade como argumento de venda. Então, tem que cuidar esse aspecto de quando você vai utilizar, quantas vezes você vai utilizar o gatilho da escassez. Por exemplo, restam apenas 20 vagas para o nosso curso de violino clássico. Eu já, enfim, né, olhei algumas estratégias assim e aí trago para vocês. Muito bem? Quarto gatilho mental, evitar a dor. As pessoas estão sentindo muitas dores. O comportamento humano ele é impulsionado pela necessidade do quê? De evitar a dor, ou pelo menos o desejo de obter o prazer, certo? Mas quando fazemos algo que parece ser doloroso, fazemos isso porque associamos prazer com aquela sensação. Olha que interessante isso. Prestem atenção, gente. É o caso, por exemplo, de pessoas que praticam esportes radicais. Eles estão dispostos a correr riscos constantemente. Parem e percebam. Apenas pela satisfação de concluir uma prova ou realizar uma manobra diferenciada, desafiada. Enfim, ele gosta de correr riscos. E no caso do marketing, é ainda mais comum pessoas agirem para evitar uma dor. Olha só, por isso, frases como compre tal produto e economize R$100 por ano em manutenção. Isso pesam na decisão de compra, pois pensam a ideia de que o comprador já está deixando de gastar dinheiro. Enfim, é um gatilho. Vale ressaltar também que esse gatilho vai funcionar melhor se você conhecer bem o seu cliente ideal e saber os problemas que ele vivencia no dia a dia. Aí vai funcionar super bem. Aproveite para ler o nosso post completo sobre como criar uma persona. Enfim, né? A gente pode estar criando vários gatilhos. Por exemplo, assine o nosso serviço e nunca mais tenha que fazer compras no supermercado. Olha isso, né? Tem vários exemplos, mas deixo esse para vocês. Quinto gatilho mental, reciprocidade. Sempre que alguém nos faz um favor, nossa tendência natural é de quê? Retribuir, certo? A gente vai retribuir. Por isso, é tão importante gerar valor para o cliente antes de pensar no lucro que ele pode até te dar. Enfim, nós levamos tantas informações às pessoas que muitos empreendedores até ainda têm dificuldade de entender a jornada de compra do cliente porque querem um retorno imediato do dinheiro, né, da venda, do dinheiro que investem, na verdade. Mas acredite, se você respeitar todas as etapas do funil de vendas e qualificar os seus clientes, as suas vendas aumentarão naturalmente. Como psicóloga organizacional, eu estou acompanhando autônomos no mercado de trabalho há mais de 15 anos, gente. Eu sou especialista no negócio. E a melhor maneira de sustentá-los é mostrar para eles a forma como esses autônomos estão trabalhando frente aos seus negócios. Se o conteúdo que você entrega gratuitamente agregar valor para o cliente, ele vai se sentir mais propenso de retribuir comprando o seu produto. Exemplo,
Vamos lá, vamos pensar num exemplo que possa estar contribuindo para vocês frente a esse aspecto. Produto, curso sobre gestão de pessoas, que é a minha área, né? Baixe o nosso guia gratuitamente e aprenda a criar planos de carreira para seus colaboradores. Olha só, tem um book aí que eu estou dando. Então, é uma forma de retribuição. E hoje eu vou parar por aqui, nesse quinto gatilho mental, porque eu gostaria que você lesse, assimilasse, ouvisse esse vídeo, olhe esse vídeo novamente e tente entender quais são os gatilhos mentais que você está utilizando para o seu cliente poder fixar, se relacionar com você. Não adianta só tu mandar o produto simplesmente e achar que ele vai estar entrando na decisão de compra rapidamente. Não é assim que funciona. O seu tempo, a sua dedicação, as suas informações para o seu cliente são fundamentais para que ele possa entrar no funil de vendas, para que ele possa estar tomando a decisão de comprar. Mas detalhe, você tem que trabalhar até isso acontecer. Trabalhar significa você levantar, enfim, né? TBC. Uma vez eu escutei essa sigla, tira a bunda da cadeira. Para quê? Para que o seu processo possa entrar numa ação dinâmica de estratégias para que você possa obter um resultado mais significativo, porque se você esperar a tomada de decisão do cliente simplesmente com 1 ou 2 e-mails que você mandou, você não vai conseguir retorno algum, ok? Então, por hoje é só. Obrigada e fique ligado, porque todos os dias nessa semana eu vou estar falando sobre gatilhos mentais. Vou estar falando 5 gatilhos por dia, ok? Beijo! Tchau, tchau! Até amanhã! Mais 5!